Bom dia, Brasil. Bom dia, Ju. Boa noite aqui na Itália. Olá! Ainda está de dia, que nós estamos no horário de verão, então está escurecendo mais tarde. Hoje a gente tem a presença da Juliana Bacchili, arquiteta, que vai falar um pouquinho como está a vida no Brasil, e um pouquinho do que a gente pode fazer, o planejamento para tornar a nossa casa melhor em condições sanitárias e também para trabalhar nela, né? Então, se tu quiser começar a falar um pouquinho, Ju, como está a situação no Brasil, há quanto tempo tu está de quarentena, como que tu está te virando em tudo isso? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Juliana, sou arquiteta do Bar, meu escritório. E aqui no Brasil, a quarentena oficial começou há um pouco mais de uma semana e meia por aí, foi quando os governadores estaduais se mobilizaram e lançaram seus decretos para que a gente ficasse em casa. Eu estou fazendo quarentena um pouco mais de tempo, porque eu sou do grupo de risco, então a gente aqui em casa começou a se cuidar um pouquinho antes do que o pedido oficial de quarentena. Aqui no Brasil, a gente até estava olhando, temos 5.812 casos já confirmados, mas eu acredito que a gente tem uma quantidade maior porque a testagem está sendo feita só em quem está no hospital já com sintomas bem presentes da doença. Eu acho que para a maioria dos brasileiros não parece ainda que há uma gravidade nessa doença, porque as informações que a gente tem ainda não são informações como na Itália, que tem uma contagem de mortes absurda por dia. E isso está dificultando um pouco que as pessoas entendam que é grave e que a gente, na verdade, tem como eu posso dizer, a gente está um passo à frente por saber como é que a doença se portou na China, na Itália, como está se portando na Espanha, e as pessoas, em vez de usarem essa informação para se proteger, elas estão achando que nada está acontecendo aqui, porque a gente não tem dados tão horríveis quanto da Itália, que morrem 800, 700, 900 pessoas por dia. Então, Tu acha, então, que o Brasil poderia estar seguindo a experiência da Europa, da Itália, para tomar ações? para deixar mais claro o quanto a quarentena é importante. Existe uma conscientização de que fica em casa, para quem pode, obviamente. A gente sabe que tem uma série de pessoas que não tem como ficar em casa, e tá tudo certo. O fica em casa é para quem pode, para justamente quem não pode ficar em casa, correr menos risco. Porque a gente pode até não contrair a doença, né? Só que a gente pode estar levando ela para outros lugares. Então, acho que se a gente tivesse se os dados fossem mais reais, ou se aparecesse mais os médicos falando e contando como é que está sendo dentro dos hospitais, como é que é a realidade do dia a dia, acho que as pessoas iam se conscientizar um pouquinho mais sobre isso. Tem gente que está achando que está de férias. A gente está no verão e as pessoas vão para a praia. Isso é uma coisa que aconteceu aqui na Itália, quando eles resolveram suspender as aulas das crianças, os pais resolveram fazer férias, foram esquiar na montanha. Né, acharam que estavam de férias, várias pessoas aglomeradas, os bares ficaram cheios, os adolescentes saíram, né? Então, o pessoal tem que pensar que não é férias, é quarentena, é para ficar em casa, né? Aproveitando que tu tá num lugar muito, eu queria que tu contasse pra gente em que lugar do Brasil tu estás e se o governador do teu estado declarou quarentena ou estão fazendo o que querem mesmo. E também se normalmente tu trabalha de casa ou isso é uma novidade para ti? Eu moro em Blumenau, é uma cidade do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. O nosso governador aqui foi um dos primeiros que decretou o estado de quarentena, cancelando as escolas. Primeiro, assim, cancelaram as escolas, universidades, e depois foram decretando a parada de ônibus urbano,
a proibição de ir a parques, foi uma coisa escalonada, assim. Nem o transporte está funcionando, Ju? Não, o transporte está parado. Interessante, aqui o transporte nunca parou. Está em horário de verão, reduzido, mas nunca parou. Até porque tem pessoas que precisam ir trabalhar nas fábricas. Eu acho que aqui tem alguma coisa circular, assim, algumas linhas que são circulares que estão funcionando. Mas houve o decreto descrevia a parada dos ônibus urbanos e interurbanos também. A gente não consegue sair. Nos primeiros dias eles fecharam barreiras aqui também. Tu não conseguia sair nem entrar de Blumenau, a não ser que tu tivesse uma boa explicação para estar voltando ou para estar saindo. Balneário Camboriú, que é uma cidade aqui do lado, foi a mesma coisa. Timbó, que é uma outra cidade, foi a mesma coisa. Eu acho que eles começaram muito bem, fechando bastante o cerco, mas houve muita pressão. E eu entendo, a questão econômica é muito complexa, não é uma decisão simples de se tomar, tem 2, 3, 4 lados para se analisar. Sim. Porém, é o que temos. Tu tinha me perguntado sobre o trabalho home office. Sim. Eu tenho um escritório, eu trabalho num coworking, aqui em Blumenau mesmo, mas sempre existiu no meu dia a dia essa possibilidade de trabalhar em casa. Desde que eu larguei outros empregos, resolvi abrir o meu escritório, eu sempre tive essa liberdade de trabalhar em casa ou trabalhar fora. Por um tempo no início eu comecei trabalhando em casa e depois senti necessidade de sair para criar uma rotina, para conversar com outras pessoas, para fazer um networking, porque isso também é bem importante. E tu está vendo dificuldades agora de trabalhar só em casa? Não, sinceramente, para mim essa está sendo a parte fácil, até porque eu tenho o meu marido que precisa cumprir horário na empresa dele, então a gente acabou seguindo o tipo de vida, muito em função dele precisar cumprir esse horário. Então eu acabo trabalhando dentro do horário dele e a coisa flui. Para mim está sendo fácil, mas eu tenho certeza que para um monte de gente que nunca teve essa experiência antes, a coisa apertou, ficou bem complexa. Eu trabalho home office também, mas eu sempre tive a oportunidade de sair para trabalhar no coworking, de tomar café, fazer reuniões, de não ficar todo dia dentro de casa trabalhando, né? Então, tipo, inclusive as aulas eu transferi online, agora o trabalho é 100% dentro de casa, a gente não tem nem como dar uma escapadinha para fazer algo diferente. Você não acha legal que assim, as pessoas estão se dando conta que elas conseguem fazer coisas pela internet? Sim, eu acho que essa está sendo a parte boa. Essas conversas mesmo, quando nós faríamos antes? Teria passado pela nossa cabeça se comunicar com pessoas de outro país para contar histórias, para compartilhar a vida? Não. Então, acho que essa é a parte boa que o coronavírus está trazendo. A gente usar a tecnologia para isso. Saber que a gente pode, sim, fazer uma reunião online e não dirigir 2 horas para chegar num cliente ou para trocar uma ideia, enfim, que pode fazer uma aula online em vez de ir todo dia para a aula, para trazer uma redução de tempo e criar tempo para estar em casa com a família, enfim, com os filhos. Exatamente. Essa é a parte boa. A parte ruim é que tu sabe que tu não pode sair, que tu não tem a flexibilidade de sair, mas eu mesmo estou adaptando várias rotinas para a questão online, está sendo benéfico, né? Claro que morar numa cidade pequena na Itália já te traz a possibilidade de tu ter deslocamentos menores. Todos os trabalhos que eu tenho que fazer na rua, eu não ando mais de 1 quilômetro. Então, isso já é uma parte muito boa. Mas, para quem não tem essa possibilidade de estar vivendo isso hoje, eu acho que daqui a pouco vai repensar se quer voltar para um escritório ou não, tá? Tu sabe que a Blumenau é uma cidade relativamente pequena, ela até tem uma extensão territorial grande, mas a nossa vida aqui é muito perto de onde a gente mora, eu e meu marido. Então, a gente também estava acostumado a sair e andar pouco para fazer as coisas, né?
Acho que por isso, talvez, que esse impacto de ficar em casa não tenha sido tão grande. Mas eu fico imaginando que para quem, sei lá, mora em São Paulo, é uma grande capital aqui do país, e tu tinhas que te deslocar por 3 horas para ir para o trabalho, por 2 horas para ir para o trabalho. E isso já tinha se tornado normal, agora deve estar fazendo, assim, ressoando na cabeça, tipo, pô, eu perdi 4 horas da minha vida indo e voltando para o trabalho, e agora eu estou fazendo tudo que eu já fazia lá pelo computador. E aí? Não, e essas 4 horas podem ser para outras coisas, né? Que é o mais interessante. Claro que a gente precisa dos relacionamentos, a gente precisa dos contatos, mas eu acho que a gente nunca mais vai deixar de utilizar algumas ferramentas que a gente aprendeu nesse período de quarentena, né? Já que a gente está falando de home office, vamos seguir fazendo. Que dicas como arquiteta tu pode nos dar para a gente aproveitar melhor os espaços da casa, principalmente quem tem casa pequena? A gente sabe que quem mora num lugar grande é muito mais fácil, mas para quem mora em casa pequena, o que a gente poderia fazer para adaptar ao trabalho? Então, eu só queria falar uma coisa sobre o home office antes. Fora da época de quarentena, quem trabalha home office, que não necessariamente tem que ser dentro de casa, o home office ele diz respeito a um trabalho remoto, então pode ser num café, pode ser em qualquer lugar. No trem, quem trabalha nesse sistema, ele não deixa de ter os encontros presenciais, mas esses encontros presenciais, eles se tornam mais espaçados. Tu trabalha, sei lá, 3, 4 dias em casa, vai um dia na empresa para fazer as reuniões, para fazer, enfim, qualquer coisa que seja necessário. Então, acho que tem que desmistificar também essa questão do home office, porque fora da época de quarentena, existe a possibilidade de, sim, conviver com pessoas e trocar ideias e fazer todo o necessário, toda a parte social necessária. Agora, falando sobre transformar o espaço de casa. É claro que muita gente foi pega de surpresa nessa história toda, né? Porque de um dia para a noite teve que adaptar um lugar para trabalhar dentro de casa. Nem todo mundo tem esta área de escritório. Tem uma escrivaninha, tem uma bancada, alguma coisa que possa usar. Então, eu acho que a minha dica inicial é: escolha um lugar da casa que ressoe, que passe uma sensação boa. Porque tu tá saindo da tua rotina diária, tu tá criando alguma coisa nova, e essa coisa nova não pode ser doída, não pode ser difícil. Então, tu não pode estar num lugar que não te dê vontade de trabalhar. Inclusive, tem muita gente que pode pensar assim: eu posso trabalhar na cama, eu posso trabalhar no sofá. Eu indicaria com força que não fizesse isso, porque a gente também tem um condicionamento dentro de casa. O teu corpo sabe que se tu tá na cama é para dormir, é para descansar. E se tu tá no sofá é para ficar relax. Então, nesse início assim de programação corporal, eu indicaria ter um canto onde tu possa armar uma mesa móvel ou usar a tua mesa de jantar, alguma coisa assim, num lugar gostoso. Se tiver boa iluminação, facilita muito. Se não tiver, pega o abajur da sala, pega a mesa de a luz de cabeceira do quarto, cria um mood para que tu torne aquele espaço um espaço produtivo. A luz é muito importante nesse quesito. E aí, coisas básicas, né? Ergonomia, então, uma cadeira legal para não destruir as costas. A altura do teclado, a altura da mesa, que seja condizente com a altura da pessoa. Se tu trabalhas com um notebook, tu pode colocar ele em livros e deixar a tela um pouco, tanto com o notebook ou com a tela do computador, a tela um pouco mais alta, porque é importante que ela fique na altura dos olhos, que tu não fique nem assim e nem assim trabalhando. Porque a gente não percebe essas posições todas ao longo do dia, né? Então, montou a mesa, pegou uma cadeira legal, se tiver que colocar uma almofada na cadeira,
no assento ou no espaldar que é atrás. Você pode ajudar com a almofada, com o livro, pegar as coisas que tem em casa para ajudar a as fazer. coisas que tem em casa. E eu sempre acho que tem que existir beleza no lugar em que a gente vive. Então, assim, pega uma plantinha e põe ali perto, sabe? Imprime umas frases legais e cola na parede. Monta o espaço. Mesmo que ele seja um espaço por pouco tempo, faz daquele ambiente um ambiente que seja muito gostoso, que seja convidativo e que tu consiga entender que tu vai sentar e trabalhar ali, que vai ser diferente do resto da casa, né? Acho que outra dica muito importante é, se tu fores montar, por exemplo, na mesa de jantar, monta num pedaço da mesa que tu não precise ficar desmontando e remontando todos os dias. Porque isso, além de fazer tu perder tempo, te tira a vontade de trabalhar. Se tu tiver que todo dia montar o teu espaço para trabalho, isso vai fazer com que tu fique... que tu perca, né, a vontade de fazer isso. Como é que tu fizeste aí na tua casa? Na verdade, eu já trabalhava em casa, né? Então, como a casa é pequena, já tive escritório no quarto, agora ele está na sala, mas eu criei 2 novos postos de trabalho nessa quarentena, exatamente para eu poder ficar me mexendo. Então, eu coloquei uma mesa perto da janela onde entra mais luz, que em alguns horários eu vou para ali com o notebook, e eu tenho uma sacada interna, que é assim, a melhor coisa que eu poderia ter nessa quarentena. Ela bate sol durante um bom período do dia, tem uma mesa de plástico, eu simplesmente transformei num escritório. É o melhor lugar para trabalhar, e eu sinto que eu estou saindo de casa, né? Viu? Então, essa foi uma oportunidade. Concordo muito contigo que a gente tem que criar um ambiente, principalmente que tenha luz. A luz é muito importante. Eu gosto também da situação das plantas, né? E eu uso, sim, uso almofada, uso travesseiro. Agora mesmo, para fazer live, tem que montar o estúdio, um computador ali, outro lá, a gente tenta reorganizar. Mas eu vi também que a gente pode usar pequenos espaços quando a gente não tem opções, usar o corredor, usar um pedaço embaixo da escada, às vezes não sabe como fazer, são alternativas. E quando tem outras pessoas em casa, é importante tentar ter um espaço. Eu sei que às vezes não é possível, mas um lugar onde ninguém vai te disturbar naquele momento. Principalmente quando tu cria os spots de tempo para o trabalho, que era uma coisa que a gente estava conversando offline, que não necessariamente a gente tem que seguir um horário de trabalho quando trabalha em casa, mas a gente se coloca metas, objetivos para cumprir e cria spots de horário, e naqueles spots de horário desliga celular, desliga a televisão, tenta fechar a porta para a família não vir, não atrapalhar, por mais que isso seja difícil, porque naquelas 2 horas que tu conseguir parar, tu vai trabalhar pelo dia inteiro, te dou certeza. Então, é isso, eu acho que o grande barato do home office é justamente a gente descobrir que, óbvio, depende muito do trabalho, mas que essa contagem de tempo começa a trabalhar às 8, para 12:30, começa às 1:30, para 6:30, é muito industrializado, assim. Talvez para a indústria funcione, mas quando tu trabalha com serviço, a gente consegue diminuir a carga horária do trabalho se tu tiveres uma boa produtividade. Então, tudo isso que tu falaste é extremamente importante. Se tem muita gente em casa, conversa com as pessoas. Olha só, eu preciso parar de tal a tal horário e ficar focado nisso aqui. Então, sem interrupções. Se tu não consegue fechar uma porta, se isso não existe, fone de ouvido. YouTube tem milhares de músicas, música para aumentar a concentração, música para ajudar na criatividade, são músicas sem letras, músicas só instrumentais, e que de fato ajudam com essa questão do foco. Então, fone de ouvido, conversa com a família, estipula quais os horários e o que tu queres fazer, o que tu queres bater de meta por dia, e só aproveita a chance de entender que a tua produtividade pode funcionar sem estar relacionada
com o horário de trabalho. Uma outra dica que eu queria dar, acho que a rotina é importante, por mais que tu não vá seguir um horário restrito, tu tem uma rotina, vou trabalhar de tal a tal horário, isso é importante porque teu cérebro, ele entende que todos os dias aquele horário tu tem que trabalhar. E assim, eu desaconselho ficar de pijama, não colocar uma roupa. O importante é achar que tu tá realmente indo trabalhar. Então, acorda de manhã, se veste como se tu fosse pro trabalho. Não sabe, no dia normal, se não vai bater um cliente, se não vai alguém ligar, se tu não tem que fazer uma ligação, se tu não vai ter que aparecer num vídeo, então te veste como se tu estivesse realmente indo pro trabalho. A função de ficar de pijama dá aquela sensação de que, olha, tô em casa, tô descansando, não tô trabalhando, né? Claro, a gente pode usar chinelos, ficar mais confortável, depois vamos entrar nesse ponto, na questão da zona limpa também, mas acredito que... Roupas podem ser confortáveis, né? Tu não precisa usar terno e gravata. Claro, a roupa é confortável. Usar, sei lá, saia, lápis e camisa. Mas a questão de tu ter um ritual para trabalhar, principalmente para quem nunca teve essa rotina, eu acho bem importante. Pode ser que daqui a uma semana ou daqui a 5 dias tu já consiga trabalhar de pijama. É possível. Mas de início, assim, eu acho que tudo que a gente está conversando são coisas para as pessoas que precisam se acostumar ainda com essa realidade, né? Então, essa dica de se arrumar, passar uma maquiagem, arrumar o cabelo, ter um copo de água. Ah, isso é muito importante também, acabei de me lembrar. A questão das interrupções. Como tu tá em casa, o teu cérebro vai ficar dizendo assim, cara, a geladeira tá ali, é só ir ali pegar. Ou a televisão tá ali, tu vai ligar, não vai te atrapalhar em nada. A gente precisa ter uma atitude em relação a isso, porque senão tu fica levantando a cada 5 minutos e aí a tua produtividade cai por terra. Precisa se condicionar, né? Deixar tudo perto da gente que vai ser necessário e afastar o que não é necessário. Faz um copo com lápis, caneta, régua, tudo que tu precisar, bloquinho de papel para anotar o que for preciso, insights, garrafa de água cheia, daí tu só levanta quando for para encher de novo. Dentro do horário que for estipulado para trabalho. Lembrando que isso é uma coisa que tu pode ir testando. Daqui a pouco, o que tu levava um dia inteiro para fazer, tu descobre que tu fazia em 4 horas. E aí sobra o resto do dia para... Vou dizer que, assim, meus clientes às vezes reclamam que eu demoro muito para responder, mas, assim, explicando como eu crio spots de horário, naquele horário que eu estou trabalhando, eu não respondo ninguém. Porque senão eu fico o dia inteiro respondendo o cliente, fazendo a parte comercial. Então, naqueles blocos de horário, pode ligar, pode mandar mensagem, não vai ser respondido. E não é porque eu não quero, é para me dedicar a um outro tipo de trabalho, né? Só para finalizar, eu estava dizendo que as roupas dentro de casa, elas podem ser roupas mais leves, tecidos mais leves, principalmente no Brasil agora que faz calor, né? Então, tem essa oportunidade de usar tecidos mais leves. Mas vamos passar um pouquinho, Ju, para falar da questão de como manter a casa, as questões sanitárias. O pessoal falou assim, um tema muito legal, porque todo mundo fala que a gente tem que ficar dentro de casa, mas não diz o que cuidados a gente tem que tomar dentro de casa, o que fazer, como criar essa zona limpa, que é um técnico, enfim, o que tem que ser feito nesse sentido. O que tu pode nos dizer? Assim, a zona limpa e a zona suja, elas dizem respeito à área que tem, onde tu tens contato de quando tu sai na rua e volta para dentro de casa e vice-versa, do que tu tá em casa para a rua. Essa área limpa, ela pode ser da porta da tua casa para dentro ou da porta da tua casa para fora. Mesmo sendo para fora, acho que é bastante inteligente e até necessário que exista essa marcação de área. Explico. Quando tu demarca visualmente a área, a chance de tu manter aquilo separado do resto da tua casa é muito maior. Então, assim, pega uma fita crepe, uma fita isolante, uma fita durex, qualquer fita, e marca um espaço
uma área que tu consigas colocar coisas básicas de limpeza para quando tu sai de casa, quando tu voltas para casa depois de ter saído. Fazer uma marcação com uma fita no chão, não é imaginar, é físico. Não é para imaginar, marca no chão, tá? Se for fora de casa, tu pode marcar ali 1 metro depois da tua porta, marca no chão, para que as pessoas que estão circulando naquela mesma área entendam que aquele lugar é um lugar que diz respeito ao teu espaço. E tá tudo bem. Eu acho que a gente está num momento em que as pessoas estão conseguindo entender melhor essa demarcação de espaço próprio, já que a gente não pode chegar a menos de 1,5 metro de cada das pessoas. A gente tem uma série de restrições em relação a isso. Então, marca mesmo. Pega uma fita, marca. E aí, acho que as coisas mais importantes em relação à limpeza para quem vai para a rua são: não usa acessórios. Hoje eu estou usando porque estou em casa. Não usa anel, pulseira, relógio, colar, brinco. Não usa. É que vocês estão com frio aí, né? Às vezes é difícil. Porém, se usar uma mantinha de poço, escolhe uma manta, um casaco, uma mochila ou uma bolsa e um sapato, e eles nunca saem da área suja. Se a tua área suja for fora de casa, deixa o teu sapato ali, põe um preguinho na parede, põe um gancho na parede, o teu casaco deixa ali. Se tu não tiveres um lugar para fazer a área suja dentro de casa, não sai com bolsa, sai com o teu cartão, o teu documento de identidade no bolso, porque quando tu voltares, tem que limpar. Então, a ideia de ter a área suja demarcada, diferente da área limpa, eu tô há horas falando da área limpa, né? Mas não é a área suja. É justamente para tu entender o que tem que ficar nesse lugar e o que pode passar para dentro de casa. A ideia é: chega em casa, tira o casaco, tira a manta, tira a mochila, tira o sapato e, se puder, tira a roupa. Se for dentro de casa, tira a roupa e tu passa para a área limpa só com a roupa de baixo. Neste lugar da área suja tem que ter um banco para tu poder sentar para tirar os sapatos, álcool gel ou um desinfetante ou água e sabão já preparada, papel toalha ou um pano que tu use e vá para lavar. E então tu chega, tira as coisas e a roupa que tu tava por baixo do casaco, a calça, tem que ir para a máquina de lavar. A importância de tu escolher um sapato, um casaco, uma bolsa, é para tu não precisar ficar limpando isso o tempo inteiro, sendo que esses itens vão ficar na área suja, eles não vão passar para a área limpa, que é dentro de casa. Tô horas falando, não sei se deu para entender o que eu quis dizer, acho que ficou meio confuso. Não, tudo que tu usa fora, tu tem que deixar na área suja e não na área limpa que tu demarcou, que pode ser dentro ou fora da tua casa, com as coisas que tu estava utilizando na rua, tá? Eu aqui tô acostumando, como eu tenho essa sacadinha fora da minha porta, eu deixo o calçado fora, troco ali o calçado, mas o casaco e a echarpe, quando eu chego, eu dependuro e deixo no sol, assim, no mínimo 24 horas. Para depois trazer de novo para dentro, na verdade, né? A questão de ter sabão e água nessa área é complicado. Eu, por exemplo, não consigo fazer. Consigo ter o desinfetante, mas não consigo lavar ali. Numa daquelas garrafinhas de spray, assim, funciona super bem, tá? Porque a questão é, tu precisa diminuir o contato do vírus com o resto da tua casa. Então, é importante que quando tu chega em casa, tu passe alguma coisa nos braços, nas mãos, no pescoço, depende do que for. Antes mesmo de ir até o banheiro lavar a mão. Antes mesmo de ir até o banheiro lavar a mão. Antes, claro. Antes de entrar dentro de casa. E aí vai pro banho, tá? Saiu pra rua, volta, toma banho. Não lava só a mão.
toma banho. Vamos tentar seguir brasileira falando, né? Eu sei que na Europa a coisa funciona um pouco diferente, mas... Essa questão dos sapatos é uma coisa que a gente já estava acostumado aqui, já tem, tipo, o próprio IKEA tem tipo, não sei te explicar, tipo uma bandeja para colocar o sapato. Para colocar o sapato. Eu acho que isso é outra coisa que as pessoas podem aprender do corona. Não tem por que andar de sapato dentro de casa. O sapato tem que ficar na porta. E aí tu tira o pé no chão e anda de pé no chão. Tem um chinelinho, sei lá, qualquer coisa. Mas não tem o sapato da rua. Já deixa o sapato ali, né, dentro daquela bandeja e já sai com o chinelinho que vai estar te esperando do lado. Então tem já um banquinho preparado para tirar o sapato e não passar do corredor. É uma coisa que já estava acostumada a fazer aqui, que continuo fazendo, né? E acho que pode ficar como lição posteriormente para as pessoas de não entrar com o sapato dentro de casa. Vou te dizer que eu fazia isso para não sujar a casa, mas tem muito isso de tu não trazer o vírus ou a sujeira na rua para dentro da tua própria casa. Uma outra coisa que as pessoas têm que prestar atenção é a questão dos capachos na porta de entrada. Uhum. Tem que tirar. Tira, lava e deixa guardado até essa história toda acabar, tá? Teve um estudo na Alemanha que comprovou que o vírus ficava nos capachos por vários dias, então não pode usar isso agora. Só tem que ter a preocupação de lavar bem lavado, põe na máquina. Eu sou fã da máquina de lavar. Eu lavo sapato numa máquina. Mesmo que coloque o desinfetante, tipo, que coloque o... Claro, qualquer coisa. Só tem que lavar ele antes de guardar, né? Obviamente. Eu digo, não, porque eu costumo, tipo, nos degraus de acesso à porta, colocar o desinfetante toda vez que eu chego, embaixo do sapato, no capacho e na entrada. Na verdade, é uma nova coisa que eu tô fazendo que antes eu não fazia, enfim. Outra coisa, quando tu chega com compras de fora, a área suja, ela serve para isso. Tu larga tudo ali, o desinfetante, o álcool em gel, ou pode até ser álcool normal, se não tiver o álcool em gel, se não tiver como fazer água e sabão, é melhor do que nada, entendeu? Então, passa em tudo. Tudo que vier da rua, passa, e aí as coisas só vão para a área limpa depois que tu tiver feito toda essa higienização. Por isso que esse espaço é legal, essa demarcação no piso é legal, entendeu? Porque aí tu consegue entender fisicamente aquela área, que é uma área que está todo mundo falando, tem que ter a área suja e a área limpa e tal, mas, e como fazer o cérebro entender isso? A fita é importante porque é isso, quando tu enxerga que tem essa demarcação, tu consegue entender ela bem direitinho. Ju, a gente eu fiz anotações, deixa eu ver se eu não me esqueci de nada aqui. Isso, eu ia te perguntar, a gente vai finalizando a nossa conversa, enquanto tu dá uma olhada se tu não esqueceu de falar. Não, falei. Avisar a vocês que hoje foi definido que nós temos uma prorrogação dos dias de quarentena, mais 10 dias, então no dia 3 passamos para o dia 13 de abril, então continuamos aí em quarentena. Não sabemos quando as coisas vão retomar e se vão retomar realmente no dia 13. E eu sempre deixo de alerta para o Brasil em torno de 3 semanas atrasado em relação, 3, 4 semanas atrasado em relação à Itália e Europa. Então, as medidas que vocês puderem tomar agora vão colher frutos depois. A gente espera isso, né? Eu espero também que a gente tenha um desfecho bem diferente do de vocês, porque a gente atrasou um pouquinho em começar a questão da quarentena, mas eu acho que a gente ainda começou num bom momento. Então, eu realmente espero que tudo isso tenha valido a pena no resultado que a gente vai ter daqui a algumas semanas, né? Os estudos estavam dizendo que essa semana que passou era a semana power, assim, que era para todo mundo ficar em casa, porque era o momento em que o vírus ia começar a se difundir na grande massa, assim, ou de uma forma muito maior.
Ontem na Itália eles disseram que nós chegamos no pico da curva, quer dizer que a partir de agora vai começar a baixar. O número de contagiados já diminuiu, né? Que bom. Só o número de mortos ainda continua, porque tem um período até a pessoa estar contagiada, desenvolver os sintomas, mas os acessos aos hospitais já diminuíram, pelo menos no norte, no sul continua tendo bastante, mas a gente espera que tenha realmente chegado no pico. Eu me lembrei só de mais uma coisa. Pode falar. Não sei como foi aí na Itália, mas aqui tá rolando muita gente fazendo máscara, tá? As pessoas estão fazendo máscara de TNT, estão fazendo máscara de tecido de algodão. E ontem a minha irmã, que é médica, ela publicou um estudo de um pessoal da China, eu acho. Eu não me lembro agora de onde eles eram, mas justamente explicando a eficácia de como é importante que a gente use máscara. Agora tem que explicar bem que as máscaras de TNT, elas são para tu usar uma vez e ir para o lixo. Elas são descartáveis. Mas as de algodão... As máscaras de TNT têm eficácia? Elas mais ou menos barram 60% do que a gente exala e inspira. Então, ela não é uma eficácia incrível, que nem as máscaras que são feitas para EPI mesmo, mas ajuda bastante, tá? E as de algodão, tu podes usar de novo, mas é que nem a roupa. Saiu na rua, tu pode ter ficado 5 minutos na rua, não importa. Saiu na rua, volta para dentro de casa, vai para a máquina de lavar. Não dá para ficar reutilizando. Os casacos, a gente até entende, para vocês aí que estão no frio, é muito complicado tu lavar um casaco toda vez que tu volta. Por isso que é importante que ele fique nessa área suja, que é uma área que tu não vai ficar andando e acessando o tempo inteiro na tua casa, né? Ou fique num lugar que pegue sol, num lugar que tenha uma ventilação. Tudo bem. Agora, as roupas de baixo, foi para a rua, voltou. Máquina. E a máscara que é feita de tecido é a mesma coisa. Voltou da rua, põe para lavar. Então é isso. Diz que elas têm 60% de eficácia, que é melhor do que não usar nada. Esse era o estudo. Mesmo não sendo máscaras que funcionam como EPI, qual o impacto de usá-las, né? Então, pode usar sem problema, só com esses cuidados. Legal, Ju. Te agradeço por tu ter participado, agradeço também os nossos ouvintes que estão mandando mensagens, estão dando like. O vídeo vai ficar disponível tanto no Facebook, tanto no YouTube daqui a pouco. Depois a gente vai fazer algumas publicações no Instagram também. E eu pretendo divulgar também, publicar um artigo sobre home office, como trabalhar home office, algumas dicas. E vamos colocar também o link do Instagram da Bar Arquitetura, da Juliana. Queres falar mais alguma coisa, Ju, para finalizar? Não, quero só agradecer. Foi bem legal falar sobre isso. Gostei muito do convite. Obrigada. Que a gente possa fazer novos bate-papos, novas conversas sobre diversos assuntos, que a gente sempre tem o que compartilhar. Tá bom? Com certeza. Agradeço todo mundo. Valeu. Tchau, tchau, gente.